Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 13 de março de 2023, são 8 horas da manhã. E Michele Bolsonaro, diante do escândalo das joias, arruma as malas para se encontrar com Bolsonaro. Do nada, estava previsto uma série de viagens da Michele Bolsonaro pelo país a partir já deste mês de março, e diante do escândalo das joias, ela faz as malas e deixa o país. Vamos ver o que é que está acontecendo. A Michele Bolsonaro deve viajar para os Estados Unidos entre hoje e amanhã. É uma decisão intempestiva. Veja que não é a semana que vem, nem no fim do mês. É entre hoje e amanhã. Mais precisamente para Orlando, onde vai se encontrar com Jair Bolsonaro. A ex-primeira-dama está no Brasil desde o dia 26 de janeiro, quando retornou depois de quase um mês em solo americano. Segundo aliados do ex-presidente, o motivo é a necessidade de juntos alinharem uma estratégia para a defesa do casal no episódio das joias quanto à relação aos próximos passos de Michele dentro do PL. Então ali não dá para falar por telefone, chamada de vídeo, nem nada. Ela precisa estar lá. Até segunda ordem está marcado para o dia 21, o dia que o partido pretende que seja um grande evento político, a posse dela como presidente do PL Mulher. E aqui é bom o Valdemar ir tirando a viola do sair, colocando a viola no saco, porque a Michele não volta mais. Também viajam para os Estados Unidos junto com Michele 3 assessores a que ele tem direito, a que Bolsonaro tem direito como ex-presidente, e que atuam como segurança dele: o capitão da reserva Sérgio Cordeiro, o primeiro sargento da PM do Rio de Janeiro Max Guilherme Machado e o coronel Marcelo Câmara. Está previsto que fiquem 2 semanas ao lado de Bolsonaro. Está tudo muito claro. Essa história de ela ir até os Estados Unidos para combinar estratégia, isso não cola, mas não cola é mesmo, não é? Não tem o menor sentido achar que ela precisa viajar tanta distância para conversar sobre o caso com o marido. O que é que eles têm que alinhavar de estratégias? Não é? Não seria só falar a verdade? Então realmente essa fuga é muito clara. Essa viagem dela é muito significativa e já está na hora de as autoridades começarem a agir com um pouco mais de diligência, porque isso é uma bofetada na cara da sociedade. Bom, enquanto isso, o Papa canta marchinha de carnaval e fala sobre Lula. E na verdade, aqui o mais importante de tudo isso é que ele fala sobre Lula e as igrejas evangélicas, o Papa Francisco, numa entrevista que ele deu a um jornal argentino. Esse apresentador Fontevecchia questionou o Papa sobre a religiosidade de Lula e como enxerga o político brasileiro, e ele diz que o Lula tem uma cultura católica rudimentar, popular, tal, nada muito aprofundado, mas demonstrou uma certa simpatia, e ele diz o seguinte: ele está muito preocupado com a mistura de política e religião. Segundo ele, esse tem sido um movimento comum no Brasil, que ele classificou como seitas evangélicas. Acho que muita dessa divisão no Brasil tem que ser feita para deixar claro o que é político e o que é religioso. Existem movimentos religiosos que não são religiosos, são políticos. E existem movimentos religiosos que são religiosos, e não é fácil discerni-los, mas isso deve ser feito. Ele tem toda razão, não é? Apesar de que há, claro, movimentos evangélicos sérios no Brasil, há muita picaretagem, tem os Malafaias da vida, Edirez Macedo, que eles usam a fé das pessoas para eleger políticos de confiança deles e ganhar poder. Basicamente é isso. E a estratégia por trás de tantos pedidos de CPI no Congresso é da direita, que quer
paralisar ou dificultar a investigação dos atos golpistas de 8 de janeiro com uma enxurrada de CPIs. E fujam para as montanhas. O Ciro Gomes vai voltar e planeja quebrar o silêncio após o governo Lula completar 100 dias. Fora dos holofotes desde o fim das eleições, o Ciro Gomes está vivendo desde fevereiro em Boston, nos Estados Unidos, onde tem se dedicado a estudos informais sobre economia política sob tutela de Mangabeira Unger, um professor de Harvard. Segundo aliados, o Ciro retorna ao Brasil no fim de março e vai quebrar o silêncio após o governo Lula completar 100 dias. O resultado de suas pesquisas pode virar um livro. E o Ciro Gomes, todo mundo sabe o quanto ele prejudicou o Brasil de novo com a sua ambição desmedida de poder. Esse sujeito voltar para falar sobre política aqui no Brasil não vai acrescentar nada. O que a gente prevê é ataques a Lula e mais ataques a Lula, e sempre perseguindo essa obsessão do ódio ao atual presidente da República e do rancor contra agora o povo brasileiro também por ter lhe dado uma votação vexaminosa que não chegou a ser nem metade da de 2018. E a oposição a Lula terá que se contentar com vices de comissões. Depois de apoiar a candidatura de Marinho contra Pacheco, o bloco de oposição ficou sem nenhuma presidência de comissão no Senado. O bloco parlamentar da vanguarda, formado por PL, PP, Novo e Republicanos, ficou sem o comando de nenhuma comissão permanente do Senado Federal. Ao todo, 13 das 14 comissões foram definidas na última semana. Após ficarem de mãos vazias, líderes da oposição articulam para emplacar ao menos as vice-presidências que ainda estão vagas. Tradicionalmente, as presidências são atribuídas conforme o tamanho das bancadas de blocos e partidos. A maior delas é a do bloco Democracia, integrado pelo MDB, União Brasil e Podemos. E de olho em trocas no TSE, a defesa de Bolsonaro tenta empurrar o julgamento que pode torná-lo inelegível. Por quê? Porque agora, com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, em junho, a vaga dele, a influência dele no TSE vai passar todinha para o Nunes Marques, que é o ministro bolsonarista. E o relator do processo também vai passar, vai se aposentar e deve assumir também um nome indicado por Bolsonaro. Então eles querem evitar a inelegibilidade do Bolsonaro no TSE, atrasando o julgamento. Mas aí eles vão ter que combinar com os russos, não é? E o mal-estar da Michele com Bolsonaro no caso das joias é a versão do PL. O PL fica dizendo que ela não sabia de nada, não sabia que as joias eram para ela, que não sei o quê, e na verdade o PL tenta transferir para Michele a popularidade de Bolsonaro e conta com ela para continuar puxando votos pro partido, mas a situação não é muito boa, tanto é que ela está se mandando do país. E a proposta de criar mandatos no STF ganha força na corte. O que eles estão pretendendo? Na verdade, os senados bolsonaristas, à direita, querem impor mandatos para ministros do STF. Isso pode ser bom e pode ser ruim, mas na verdade eu acho que é ruim. Por quê? Um cargo vitalício para o ministro do STF, ele faz com que esse ministro não se submeta a pressões. Então você não tem elementos para pressionar o ministro do STF a votar de outra forma que não for com a sua consciência. Ele tem um mandato vitalício, salário excelente, então ele fica independente. Com essa história de criar um mandato de 8 anos, o ministro do STF vai estar sempre preocupado com o que ele vai fazer depois de terminar o mandato dele. E aí os julgamentos vão se tornar muito mais políticos. E ministros do TCU contam com o voto de um indicado do Bolsonaro para votar contra ele no caso das joias. Aquele ministro Nardes, que inclusive tinha previsto um golpe militar no Brasil e tal,
aquele ministro ele deixou que o Bolsonaro ficasse com as joias em poder dele até que o caso seja resolvido, e o TCU quer tirar as joias da mão dele, essas joias aí que ele contrabandeou para dentro do Brasil. Essas joias não passaram pela alfândega, não passaram por lugar nenhum, foram entregues direto da mão do Bolsonaro. E esse ministro bolsonarista, ele vai ser pressionado a votar contra o Bolsonaro pelos seus pares. E a Sônia Guajajara, ministra dos povos indígenas, recebeu o prêmio direto da mão do Leonardo DiCaprio, né? E aí deve estar muito feliz, né? Porque quem não é fã do Leonardo DiCaprio? Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.